Olá, sejam bem-vindos a mais um Coluna do Rei. Olá, anarquistas! Nessa semana eu quero falar com vocês de um dos maiores assuntos da história do Brasil, que foi a abolição da escravidão no Brasil. Bem, como vocês sabem, a abolição da escravidão ocorreu no dia 13 de maio de 1888, com a assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel, quando o Imperador Pedro II estava na Europa para cuidar de algumas doenças que ele tinha, já pela idade dele. Mas o movimento de abolição da escravidão no Brasil foi de longe um dos maiores movimentos populares que existiu no Brasil, contou com o apoio de amplos setores da sociedade civil. Obviamente, os cafeicultores aqui do Rio de Janeiro e de São Paulo não apoiavam, o movimento republicano em geral também não apoiou. É verdade, tinha sim alguns abolicionistas que eram republicanos, mas em geral o movimento republicano era contra a abolição da escravidão, já que muitos republicanos eles eram cafeicultores e geralmente os republicanos eram elites do país, como foi em muitos países, que queriam tomar o poder, e a monarquia era um entrave para eles tomarem o poder pleno do país. Enquanto isso, a monarquia teve um papel ativo na abolição da escravidão, pagando pela libertação de escravos, abrigando escravos refugiados dentro dos palácios, como a Princesa Isabel fazia, como seus filhos faziam. Então isso era uma coisa muito frequente dentro da família real, mas obviamente o Império teve um sério problema, que ele foi o último país do Ocidente a abolir a escravidão, né? Foi ele e Cuba, que foi em 1886. Mas o Império fez vários passos para abolir a escravidão progressivamente. O primeiro passo foi bem no nome só, quando o Dom João VI veio para o Brasil em 1808, que uma das condições para liberar o comércio com as nações amigas do Dom João VI foi concordar com os ingleses de abolir o tráfico negreiro, mas como o Brasil dependia tanto da escravidão, era impossível que o Dom João VI concordasse realmente em abolir o tráfico negreiro. Então ele só assinou aquilo, mas nunca de fato aboliu. Então é muito triste ver que o nosso país realmente dependeu economicamente de um dos maiores crimes da história da humanidade. Mas em 1831, já no Império, o governo brasileiro passou uma lei proibindo o tráfico negreiro, só que essa era uma das leis daquela que foi para inglês ver, vamos dizer assim, porque o Brasil sofreu muita pressão da Inglaterra para passar alguma lei proibindo o tráfico negreiro, só que as punições para o tráfico eram muito brandas e quem julgava esses crimes também eram muito parciais, então não havia de fato uma proibição para o tráfico negreiro no Brasil. Isso só aconteceu depois de 1845, quando o parlamento inglês passou a lei Bill Aberdeen, onde os ingleses concediam a si mesmos a permissão de parar qualquer navio que estivesse traficando negros da África, né, como escravos, e assim eles iam poder parar esses navios e confiscar os escravos e deixar eles livres. E isso era um grande problema para o governo brasileiro, porque isso pegava mal no comércio com a Inglaterra. A Inglaterra não ia querer muito comercializar com esses países que ainda faziam esse tráfico negreiro. Então, por pressão estrangeira, nós brasileiros fomos forçados em 1848 a proibir de fato o tráfico negreiro. Então não havia mais, a gente proibiu de fato que escravos viessem da África para o Brasil. No entanto, como você reduziu a oferta de escravos, você aumentou muito o preço do tráfico de escravos dentro do Brasil, porque os escravos brasileiros já estavam aqui, eles aumentaram muito de preço, já que não tinha mais a concorrência externa. Então teve esse lado bom, que não vinham mais escravos da África, mas teve esse lado ruim que aumentou esse tráfico dentro do Brasil, então se tornou mais lucrativo. E aí, a única outra lei que surgiu contra a escravidão foi em 1870, 1871, que foi a Lei do Ventre Livre, né, que dizia que quando o escravo nascesse a partir dessa lei, ele seria livre, não seria mais um escravo. Só que essa lei, assim como tudo no Brasil, tinha algumas das suas exceções. Como, por exemplo, o dono do escravo podia decidir
até os seus 9 anos de idade, se ele seria de fato livre ou não. Mas a lei estipulava que até o escravo, quando o escravo fizesse 18 anos, ele tinha mesmo que ser livre. Mesmo que quando o escravo tivesse 9 anos, o dono daquele escravo, né, daquele escravo que nasceu, decidisse que aquele escravo ia ter que trabalhar para ele. Então, com 18 anos, ou seja, até 1889, todos os escravos que tinham nascido em 1871 já teriam que estar livres. Então, mais uma das coisas brasileiras que a gente faz. E em 1886 teve mais uma dessas leis que o Brasil faz, que foi a lei do sexagenário, que foi que todo escravo que completasse 60 anos teria que ser automaticamente livre. Só que era impossível, nas condições que o escravo vivia, de ele completar 60 anos. Eram condições absurdas e desumanas. Então, o escravo nunca, em hipótese alguma, ia completar 60 anos de idade e para ser livre. Então, era simplesmente mais uma dessas leis, né, para inglês ver. E só em 1888 que nós realmente tivemos a coragem e a vontade de realmente abolir a escravidão. Na verdade, que realmente o parlamento teve a vontade e a coragem de abolir a escravidão, porque esse já era um movimento que corria pelo Brasil inteiro, a Igreja Católica apoiava, a monarquia apoiava, já tinha algumas províncias do Brasil que tinham abolido a escravidão, porque você manter o custo escravo, manter um escravo era caro, você tinha algumas coisas que você tinha que dar para o escravo, né? Você tinha algumas garantias para o escravo, então isso era muito caro para alguns fazendeiros, principalmente naquelas regiões mais decadentes, como no Nordeste e no Norte, né? Aqui no Sudeste, que era que os caficultores tinham mais dinheiro, então a escravidão ficou realmente muito mais abusiva. Mas realmente, só no dia 13 de maio de 1888 que nós realmente tivemos a coragem de abolir a escravidão formalmente, quando no Senado só um senador votou contra a abolição, que foi o Barão de Cotegido, do Partido Conservador, mas o governo que passou a abolição da escravidão também é do Partido Conservador, do primeiro-ministro João Correia de Oliveira, que foi o avô do grande intelectual conservador e monarquista Plínio Correia de Oliveira, que eu creio que muitos conhecem. E o Barão de Cotegipe, que foi o senador que votou contra, disse para a princesa Isabel na época: Vossa Alteza acabou de libertar uma raça, mas acaba de perder o trono. E a princesa Isabel, muito sabiamente, respondeu: 1000 tronos eu tivesse, 1000 tronos eu daria para libertar a raça negra do Brasil. E esse era o pensamento também de muitos abolicionistas no Brasil, como por exemplo Joaquim Nabuco, que também nos livros que ele escreveu, ele reconheceu que o fim da escravidão realmente causou muita raiva entre as elites escravocratas, os cafeicultores, fez com que eles apoiassem a república, derrubassem a monarquia, mas ele disse que se ele tivesse escolhido uma monarquia por mais tempo com a escravidão, o Joaquim Nabuco era monarquista, e entre uma república sem escravidão, ele escolheria a república sem escravidão, e obviamente todo mundo escolheria isso, porque a escravidão é um crime contra a humanidade tremendo, e realmente era um assunto que precisava ser resolvido urgentemente no Brasil. A situação de escravidão no Brasil era um absurdo naquela época. Pois bem, monarquistas, esse foi mais um Coluna do Rei. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês fizerem, por favor, compartilhem esse vídeo para que ele atinja o maior número de pessoas possíveis. Se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos. Façam qualquer pergunta que eu tentarei responder no próximo vídeo. Curtam a página do Coluna do Rei no Facebook também, que eu tô tentando publicar algumas coisas lá. Tá meio parado, mas é só temporariamente, que eu tô estudando muito. Assim, muito obrigado por terem assistido e até semana que vem.